Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, a nossa leitura é um tanto bagunçadinha, mas a gente vai se encontrar aqui, porque no dia de hoje nós vamos ler Mateus 4, do versículo 1 ao 22, Mateus 13, do versículo 54 a 58, depois Marcos 1, do 12 ao 20, Marcos 6, do 1 ao 6, Lucas 4, do 1 ao 30, Lucas 5, do 1 ao 11, João 1, do 35 a 51 e João 2, do 1 ao 12, tá? Então já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Mateus 4, do versículo 1 ao 22. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim, o diabo deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, retirou-se para a Galiléia, deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. A partir desse dia, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, o seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Mateus 13, do versículo 54 ao 58. Um profeta sem honra. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Marcos 1, do versículo 12 ao 20. Em seguida, o Espírito impeliu Jesus ao deserto,
onde foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando o evangelho de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Enquanto andava às margens do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, preparando as redes no barco. Imediatamente, Jesus os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, o pai deles, com os seus empregados no barco. Marcos 6, do versículo 1 ao 6. Um profeta sem honra. Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Lucas 4, do versículo 1 ao 30. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: Se és o filho de Deus, ordena a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Então o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo. Ele disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito: Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Em seguida, o diabo o levou a Jerusalém. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos os glorificavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando-o, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Então, fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir.
Todos falavam bem dele e estavam admirados das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Contudo, perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faz aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Ele continuou: Em verdade lhes digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, de maneira que houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Eles se levantaram, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre o qual fora construída a cidade, a fim de lançá-lo precipício abaixo. Jesus, porém, passou por entre eles e retirou-se. Lucas 5, do versículo 1 ao 11. Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. João 1, do versículo 35 ao 51. No dia seguinte, João estava ali, novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Ele respondeu: Venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefás, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro,
era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: Em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 2, do versículo 1 ao 12. Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia houve um casamento em Canã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura aí longa e cheio de acontecimentos, né, gente? Acontecimento aí da tentação de Jesus no deserto, a primeira pregação dele ali em Nazaré, né? E o recrutamento, vamos dizer assim, dos discípulos e finalizamos ali com um episódio um tanto famoso, né, por todos, sobre transformar água em vinho. Mas existem muitas coisas aí, né, por trás desses acontecimentos. Não é só sobre Jesus ser levado e tentado no deserto, né? A gente viu ali em Mateus 4, do versículo 1 ao 22, em Marcos 1, do versículo 12 ao 20, e em Lucas 4, do 1 ao 30, falando sobre esse episódio de Jesus ser levado, né, pelo Espírito de Deus até o deserto e lá ele ser tentado por Satanás, né, pelo diabo, como as pessoas queiram chamar aí, né, foi tentado. E aqui a gente até pode levar um pouco de similaridade ao episódio de Jó, né, que Jó ele era íntegro e por ele ser íntegro ali, Deus mostrou a Satanás, né, ele e Satanás atentou Jó, né, e aqui não que é igual, tá, gente? Mas é só para a gente ver que já houve
um episódio parecido assim e a gente já havia lido no Antigo Testamento. E aqui, gente, é só para deixar claro para vocês, né? Até mesmo essa parte de jejuar e ser tentado pelo diabo. Não é que Jesus venceu a tentação do diabo porque ele estava em jejum, tá? Não dá pra gente colocar todo esse peso, vamos dizer assim, no jejum, porque, nossa, se você está sendo tentado, se você está passando por alguma provação, jejua, porque Deus passou pela provação porque ele estava jejuando. Não tem essa ligação em si. Não dá para fazer disso uma diretriz, né? Isso, ou uma proteção em si, Exato, né? é como a gente não dá, não tem um embasamento bíblico para fazer disso um ato de importância total, assim, como se é isso que necessita fazer para vencer alguma Vencer coisa. a batalha ou coisa do tipo, não. Até fala, né? Jesus, logo depois que ele foi batizado ali, né? Que fala até mesmo em Lucas 4, que detalha um pouco mais essa trajetória, né? Lucas 4, do versículo 1 ao 30. Ele até fala ali, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então tem esse episódio já no versículo 1 mostrando, né? Ele foi batizado, ele recebeu o Espírito de Deus ali, vamos dizer assim, e lá o Espírito levou ele. Não foi o diabo que levou ele para o deserto. Ele foi levado para o deserto e lá foi tentado. E por ser tentado ali, né, ele ficou sem comer. Tentado pelo diabo, né, 40 dias. Naqueles dias não comeu coisa alguma. Seria assim, como se fosse você trabalhando o dia inteiro e ficou ocupado e não teve tempo de comer. Sabe esses dias assim que você fala, nossa, hoje nem almocei? Seria como se fosse isso, porque a tentação de Jesus estava muito grande e com isso ele não teve tempo de se alimentar. Então seria basicamente isso. E aí Não dá para depois, inverter, né? Não dá para você colocar que ele foi para fazer um jejum e depois pelo jejum, começou a ser tentado. Então é isso que dá, assim, é o entendimento que temos pela escritura, né? Ao lermos aqui, como a Sayuri falou. Primeiro ele foi, né, tentado e daí coloca, né? Dá a entender que por ele sendo tentado, ele ficou sem comer, né? Porque a briga tava grande ali. é, E aí depois, né, e até fala, né, depois desses 40 dias ele teve fome e aí sim que os anjos do Senhor os alimentou, né? Então teve esse momento, né? Ele não teve essa fome. E ali durante todo aquele tempo, né, o diabo foi levando Jesus e até mesmo pela palavra, gente. Então isso é a parte mais importante. O diabo, ele simplesmente não atentava assim, vou te dar todo esse paraíso aqui, olha, se joga. Ele falava o que era para fazer e embasava com a escritura. Isso é crucial, porque a gente tem que entender que não é só nós cristãos que entende a palavra. O outro lado às vezes entende muito mais do que a gente. Então por isso que é preciso você sempre estar junto aqui da palavra e tendo um relacionamento com Deus para saber afinco o que ele deseja, porque às vezes a gente só tira um versículo do contexto ali e quer embasar com outra coisa, e você fala assim, mas quer saber? Tá escrito mesmo na Bíblia isso, então eu posso fazer isso, né? Eu posso me jogar daqui porque os anjos vão me segurar, né? Mas também está escrito que não coloque Deus à prova. Então, isso é o importante, né? Não tirar o versículo e querer que aquilo seja embasado. Então, isso é bacana para a gente ter esse entendimento bíblico para não cair nas tentações, né? E a gente vê que Adão e Eva foi tentado pelo diabo, né? Jó ali, bem dizer, os diabos eram os amigos. Então, pelos amigos, lembra que os amigos colocavam embasamento, colocavam, se você está passando por isso, é por conta disso, 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 já estava nas escrituras. Então, por isso que é importante a gente entender o contexto das escrituras para a gente não cair também na tentação do inimigo, vamos colocar assim, né? Que o inimigo não é só. A gente não pode também figurar o diabo como sendo uma figura horrível. Às vezes o inimigo é teu marido em algumas ocasiões querendo te tirar do caminho. Então sempre é algo, né? O diabo sempre é algo que vai te tirar do caminho que está nas escrituras
só que te levando como algo genuíno. Nossa, parece genuíno, né? Tem jeito de bom, cheira bom, mas não é nada bom. Então, por isso que é importante, né? Isso que o senhor falou, eu acho muito bacana, porque muitas vezes nós criamos, né, a ideia que o diabo ele age sempre de forma errada. Então, tipo assim, o diabo sempre vai falar assim, rouba tal coisa, ou mente tal coisa. É sempre isso que nós, né, imaginamos que é o jeito que o diabo age, né? Sempre de uma forma que a gente vai ver, não, isso é errado. Tipo assim, Porque tá nítido que tá errado, né? exatamente, ou tipo, trai a sua esposa, trai aquela pessoa. A gente sempre acha que vai ser assim, então, tipo assim, é muito tranquilo, né? Porque eu sei o que é certo e o que é errado, eu não vou cair no papo, né? Só que quando a gente olha, igual a senhora está falando, né, de Jó, vê aqui de Jesus Cristo, existem muitas tentações que não é nessa linha de pensamento, é mais naquele foco assim, parece ser bom, tem cheiro de bom, tem aparência de bom, mas quando você vai analisar, não é bom, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho muito legal dessa passagem, né, da Da tentação de tentação. Jesus é que, assim, muitas vezes o deserto que a gente enfrenta, a gente acredita que é coisa, né, algum pecado que nós estamos colhendo, é alguma coisa do diabo, né, aquela sofrência, aquela miséria. E nem todo deserto, né, é do diabo. Aqui a gente vê que foi o Espírito que levou Jesus ao deserto e nem todo topo, né, toda a conquista que você chega foi Jesus também quem te deu, né? Então, assim, me chama a atenção ali porque foi o Espírito Santo que levou Jesus até o deserto, mas foi o diabo quem levou Jesus até o topo do monte e mostrou tudo o que ele O podia ter, né? reino, né? Todo o reino. Então, ali, eu gosto dessa passagem de Lucas porque ele é um pouco mais explicativa do que Mateus e Marcos, né? E ali coloca, né? Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, tipo, tá escrito que toda coisa mundana, todo governo, toda autoridade, poder mundano foi dado ao diabo, né? Então, nem toda conquista glamurosa que às vezes, né, a gente consegue, foi Deus quem nos deu, né? Então é legal da gente ter essa visão, ter a visão mais profunda, ter a visão completa, né, das escrituras, não ter igual você falou uma parte, porque o diabo ele tentou Jesus com partes da escritura, né, não trazendo o contexto inteiro. E uma das coisas que me chama a atenção também, né, por último ali, é a última tentação que ele fala para Jesus se jogar, né? E ele coloca ali, né, que ele levou Jesus colocou na parte mais alta do templo. Então, gente, não é que ele levou, tipo assim, sei Num lá, monte, ou num prédio e falou se joga. Não, ele levou no templo, ou seja, ele levou dentro da casa de Deus. É como se o diabo levasse você dentro da igreja e falasse, uai, tipo, Deus não te deu, que colocou, né, que os anjos, ele pegou uma escritura ali, né, uma parte da escritura falando que os anjos protegeria ele, segurarão, sei lá o que quê. tá em Salmos 91, né? Exatamente. Então, isso foi uma tentação dentro do templo. É como hoje nós, né, fôssemos tentados dentro da igreja, né? Tipo assim, ué, Deus te deu autoridade para fazer tal coisa, vai e faça. Então, tipo assim, é legal da gente analisar, né? Analisar de forma mais profunda aqui essas tentações. E o bacana, igual que o Gesso falou, né? Foi o Espírito Santo que levou para o deserto e foi o diabo que levou para o topo. Há esse contraste e não é à toa, né? E a gente precisa muito colocar no nosso coração que às vezes a gente acha que só porque estamos lendo a Bíblia, estamos indo para a igreja, estamos comungando com irmãos e tudo, a vida vai ser mil maravilhas, né? Mas a gente precisa ter esse discernimento e não agir como adolescentes, sabe? Que adolescentes ficam emburrados quando as coisas não acontecem certinho do jeito que deseja. Só que aqui, gente, o Espírito Santo levou ele pro deserto, ele foi tentado, mas logo após esses 40 dias é que começa realmente o chamado de Jesus na terra, né? Então houve esse período para vir, vamos dizer assim, a glória. Só que a glória de Jesus ali não era glória como até mesmo os israelitas imaginavam, né? Que todos, quando a gente assiste filme, principalmente, fala assim, mas já não vai começar seu reinado, você não tem que criar seu Exército. exército, você não vai sentar no trono.
Então o reinado que eles estavam imaginando era de rei mesmo. Só que ali não era essa glória. E Jesus, eu acho que assim, por ele estar no deserto também, ele conseguiu ter uma noção melhor e um aquebrantamento maior também do coração para entender exatamente qual era o chamado dele, né? Porque é muito fácil às vezes a gente ser atentado também pelo que as outras pessoas estão falando. Ai, mas não era assim? Você não estava caminhando com Deus? Então por que você está passando por essa dificuldade financeira? Ah, você não está assim? Por que você ora tanto então e jejua e não sei o que, sendo que teu marido está ali quase querendo terminar com o seu casamento? Então, por isso que às vezes a gente passa também por alguns desertos, mas não para provar. Então, assim, a gente também tem que entender que Deus, ele não precisa ficar nos testando, sabe? Ele é muito superior a isso, mas ele precisa nos fortalecer. Então, às vezes, muitos desertos não é para provar algo a Deus, mas sim para te fortalecer espiritualmente, para você receber o que realmente é teu de direito, que se ele te der do jeito que você está, não vai adiantar. É a mesma coisa, né? Se Deus desse a Jesus o caminhar que teria que ser, ele às vezes não iria suportar algumas provações que já iriam aparecer no caminho antes mesmo da crucificação. Então, aqui, quando a gente lê esse momento do deserto ali, né, da tentação dos 40 dias, e até mesmo logo depois de uma glória, de um batismo, né? Principalmente de um batismo. A gente, às vezes, quando desce as águas, a gente imagina que vai voltar das águas ali e vai ser mil maravilhas, mas a gente tem que ter a noção que ao nosso redor nada mudou. A gente mudou. Então precisamos ter esse discernimento, né? E o que é bacana também que eu reparei é quando a gente leu lá no Antigo Testamento a parte onde Moisés fica no monte, recebendo todos os direcionamentos de Deus para passar para o povo e tudo, foi também 40 dias. E fala ali também que Moisés ficou 40 dias sem comer e nem beber nada. Então, ali recebendo todo o direcionamento de Deus. E aqui, Jesus também fica 40 dias sem comer e sem beber, né? Só que aqui, vamos dizer assim, não teve o direcionamento de Deus, mas teve assim, vamos dizer assim, o crescimento em tentação, né? Então teve esses dois contrastes. Não sei, não posso falar, provar assim que, nossa, é 40 dias que tem que ser alguma coisa. Não é, gente. Teve essa coincidência, né? Só que aonde 40 dias aqui não houve tentação, mas houve um direcionamento, diretrizes, leis, condutas e tudo mais. Então tava good, né? Tava easy, vamos dizer assim, para ele estar na presença de Deus. E aqui o Filho de Deus, né, não ficou simplesmente sentado na pedra recebendo direcionamento, mas o que ele ficou recebendo? Vamos dizer assim, lapidação espiritual por meio da tentação para o caminhar que vinha, né? Para o chamado que ele tinha aqui na terra, né? Então, eu achei muito bacana essa correlação indireta ou direta que se teve desses 40 dias, né? Necessários. Então, também nos solidifica sobre isso, de que não foi por conta do jejum que algo aconteceu. Algo aconteceu e com isso não se teve tempo de comer e nem beber, porque eram muitos aprendizados, vamos dizer assim, né? Dos ambos os lados foi grande aprendizado. E aí acabou, né? Jesus saiu do deserto e aí ele voltou para a cidade dele, que foi a parte que o Jason leu, né? Que ele foi para Nazaré, voltou para a cidade dele. Exatamente. A gente leu essa parte em Mateus 13, né? Do 54 ao 58, Marcos 6, do 1 ao 6, e lemos também em Lucas, né? Que daí a Sayuri acabou lendo ali, que foi a continuação, mas que está ali do versículo 14 ao versículo 30, né? E eu acho legal, né, novamente, essa parte de Lucas, porque ele é mais detalhado sobre essa ida de Jesus a Nazaré. Então, tanto Mateus como Marcos, eles falam curtinho ali que foi e tal, e pregou, e o povo ficava impressionado, né? As pessoas ali. Mas é legal, gente, que ele aqui fala, né, que Jesus voltou a Nazaré, a cidade dele, e como era de costume, eles liam a Bíblia e faziam, né, O toda sermão, o né? sermão ali, né, vamos dizer, o culto deles no sábado, que era o dia de Shabat dele, né, o dia de descanso, né.
E Jesus faz isso e pedem, ele é convidado a ler a passagem, fazer uma leitura, né? E isso não tá, isso que eu acho legal, porque isso não detalha em Mateus e Marcos, mas Lucas detalha. E por coincidência, destino, né? Vamos dizer assim, destino de Deu Deus, incidência? é, isso aí. Ele abre o livro do profeta Isaías, que fala ali: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E aquilo, tipo assim, quando você lê isso, é Isaías se referindo à vinda do ungido, né? À vinda do Messias. E aquilo o povo já olha assim, né? Tipo assim, ele tá falando, ele tá lendo isso com tanta autoridade, parecendo que ele tá falando sobre ele mesmo. Mas será que é isso? Será que esse rapaz aí, né, que a gente viu crescendo, que sabe quem é a mãe, quem é o pai, quem sabe quem é os irmãos, que as irmãs vivem entre nós, será que é ele mesmo o Filho de Deus, né? Será que é ele o Cristo? E ele ainda finaliza ali no versículo 21 falando: Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aí que começa esse murmurinho, porque além dele ler o que Isaías estava falando, ele ainda afirma que aquilo que Isaías profetizou lá atrás estava se cumprindo nos ouvidos dele, né? Então acho que é por isso também que começam a se questionar tanto, né? Exatamente. Então, levanta esses rumores, né, perguntando ali, né, tipo, quem é esse, né? Não é possível, a gente conhece ele, Filho do é, carpinteiro, do tipo assim, não tem não tem carpinteiro, da como onde ser esse o veio? filho de Deus vir assim daqui, né? Então, é interessante da gente analisar, né, a descrença, né? Então, ele usa até a palavra incredulidade, né? Só que aqui em Lucas fala que a partir desse momento, né, quando ele começa a falar ali, ele até usa, no versículo 23, fala: Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos fazer em Cafarnaum. Então, tipo assim, ele sabia que o povo ia pedir, né, para mostrar, porque ele tinha falado ali que ele faria, né, através da passagem de Isaías, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos, então, tipo, fazer cura, né? E ele falou, provavelmente vocês vão pedir para que um médico, né, para quem faça a cura, fazer em sua própria terra. Faça isso, né? Faça aqui em Cafarnaum, no meio do seu povo. E ali Jesus responde eles com duas passagens também da Bíblia falando sobre Elias e Eliseu, que Elias vivenciou um período de muita seca, de 3 anos. E Elias foi ajudar uma mulher que estava com fome, não na terra dele, mas na terra de um estrangeiro, né? E fala também sobre Eliseu. Ali coloca, né? Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio, aquele que a gente já leu também, que confiou que Eliseu poderia ir, fez uma viagem, chegou até Eliseu, né? Então a gente já leu essa Se parte, banhou na água, se né? banhou na água. Então, assim, eu acho interessante porque Jesus aqui coloca, né, que as pessoas à sua volta, as pessoas que viram você crescer, muitas vezes não vão botar fé em você, né? Não vão acreditar ali na autoridade que você tem, né? Ali no caso de Jesus, ele tinha realmente o poder, né? Nós temos autoridade em nome de Cristo para realizar milagres. Mas muitas vezes um parente nosso não vai botar fé assim e falar assim, ah não, né? Duvido que você vai ter essa capacidade, né? Eu vi você crescendo, eu sei, eu limpei a sua bunda, troquei sua fralda. Ou Então, então, trazendo até mais para perto, né? Sabendo do teu passado. Que nem assim, às vezes, você encontrou Cristo na tua vida e com ele você se redimiu dos seus pecados e você quer um caminhar novo. Mas às vezes os seus amigos que sabia da sua farra, sabia dos seus pecados, tudo vai falar assim: ah, agora você quer pagar uma de crente, agora você. E as pessoas que são mais próximas, por quê? Te conhece no mais íntimo, sabe de onde você saiu e às vezes também por não conhecer o que você conhece, né? Não acredita em você. Não é por você, tá, gente? Mas é por elas. Então aqui
que Jesus está deixando muito num contraste, não é por quem ele é, mas sim por quem as pessoas são. Que eles ali, vamos dizer assim, deviam, até mesmo quando ele cita Eliseu e Elias, ele fala assim: olha, as pessoas que deveriam sim receber as curas e tudo, que são meus irmãos, que conhecem da palavra, tudo, não acreditavam, não criam. Agora, um estrangeiro, que nem ele, um Ciro, que não conhecia Deus, vamos dizer assim, mas cria no poder que Eliseu tinha, foi. Então, não é só sobre quanto da escritura você sabe, né? É aquele negócio, se você crê, verá. Então, ali, o que precisava? Ter esse coração aquebrantado de crença. Então, não é sobre como você está, mas sim sobre quem vai estar ouvindo quem você é, né? Então, por isso que é bacana da gente não se deixar afetado também. Ali em Nazaré, ele não conseguiu fazer nada, né? E era quem sabia quem era o pai, quem era a mãe, quem eram os irmãos, quem, né? Exatamente. E termina essa parte, né, falando que vem do povo ali, né, que ele estava se colocando como filho de Deus, principalmente ali os sacerdotes, fariseus, os chefes ali do templo onde ele estava lendo e falando essas coisas e ensinando, né, as pessoas falaram assim: olha, ele está fazendo uma blasfêmia, ele está falando que é filho de Deus, e ele não é filho de Deus, a gente sabe quem que é o pai e a mãe dele, né? Ele está mentindo, isso é uma blasfêmia. E conforme a lei mosaica, quem blasfemasse tinha como punição a morte. Então fala ali, né, que nesse momento, no versículo 28, fala: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso e levantaram-se, expulsaram da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo, ou seja, a fim de matá-lo ali. E, gente, nesse momento estava junto a mãe dele, os irmãos, estava tipo a família dele ali, alguns amigos, porque ele estava na cidade que ele cresceu. Então estava gente dentro da igreja, como você cresceu dentro de uma igreja desde, sei lá, 1 ano de idade, 2 anos de idade, você conhece todo mundo. Então ele conhecia até a pessoa que estava levando ele ali, né? Ele estava em casa, vamos dizer assim, né? E essas pessoas levam ele até o precipício, querendo matar ele, né? Pelo pecado, né? Crendo que ele estava cometendo um pecado ali, dizendo ser filho de Deus, mas ele mesmo fala ali, né? Que mas Jesus passou por entre eles e retirou-se, né? Tipo assim, não é chegado a minha hora, né? E o legal, gente, só de contraste aqui, né? No início, quando ele vai para ler, não é ele que se impôs para ler, né? Ele foi chamado, porque estava sendo conhecido, da onde vinha essa sabedoria dele e tudo. Então, aqui no início, ele estava exaltado, sendo exaltado pelo povo, né, em si. E ali depois, por que o povo leva eles, né? Não é nem em si, também por ele ser considerado ali filho de Deus, porque falou ali que ia se cumprir, estava se cumprindo, né? Ali no 21 começou o murmurinho, mas o que irritou e deixou o povo furioso foi, bem dizer, colocar esse dedo na ferida e apontar que ali ele não iria conseguir fazer nada, porque na terra dele não tem pessoas que creem, né? Então seria assim, está apontando, colocando um espelho para ali os israelitas, né, irmãos dele, de que eles não conhecem, vamos dizer assim, da palavra, vamos dizer, né? Porque ele era a palavra se fez carne, vamos dizer, né? Então isso deixou ainda mais eles furiosos. Então é bacana da gente entender do início até a levada ao precipício, né? Da Do honra povo, até a morte, da né? honra até a morte, porque é isso também que leva os fariseus lá a querer levar ele para a pena de morte, vamos dizer assim, né? Não era em si pelo que ele falava, mas porque ele começou a afrontar os conhecedores da lei. Então, isso é o bacana, né? Porque às vezes a gente não tem esse coração aquebrantado para poder se analisar e falar: eita, é verdade, né? Isso que tá falando. Eu preciso me analisar e melhorar. Não, você vai já com 7 pedras na mão ali, querendo matar o inimigo, vamos dizer, né? Exatamente. E depois nós lemos Lucas 5, né? E João também, Um e dois. João e 2, mas tanto em Lucas 5 e João 1, ele começa a falar sobre chamar os discípulos, né? Então é uma coisa um pouquinho diferente aí, foi sobre
o, O chamado, o né? O chamado recrutamento. dos primeiros discípulos. E, novamente, né, o livro de Lucas, ele conta ali um pouco mais detalhados como foi o chamado de Simão, o Pedro, né, também, e De de André, André, de João Tiago, e Tiago, né, os filhos de Zebedeu. Zebedeu. Então ali mostra, né? Porque fala que Jesus passou ali, viu eles, chamou e eles foram, né? E muitos filmes, né? E até uma das visões mais aceitas, assim, que não foi tão simples, assim. Ele parou, chamou, falou vem e o povo foi, né? E ali mostra, né, em Lucas 5, que ele estava pregando, né? Ele estava pregando, vinha uma multidão já com ele, e ele foi à beira ali onde os pescadores estavam, e os pescadores estavam dentro dos seus barcos, né? E ele pede para entrar no barco para se afastar do povo e também para ficar talvez um pouco mais alto, porque alguns barcos tinham, né, uma parte um pouquinho ali mais alta, mas para poder falar com o povo. E liberam o barco, né? Simão, né, o Pedro e André permitem ele e ele termina ali e é engraçado porque mostra que Jesus sabia da dor, né, que Pedro e André estavam passando, né? E alguns filmes, né, relata que Pedro e André precisavam ter pescado alguma coisa porque eles tinham um imposto para pagar e estava já no limite do pagamento dos impostos, né? Eles precisavam fazer dinheiro, era uma coisa assim de imediato, eles não conseguiam pescar nada. E mostra que Jesus sabia dessa dor que eles tinham e fala tipo assim, ali no versículo 4, né? Lucas 5, versículo 4 fala: tendo acabado de falar, então Jesus acabou de falar com a multidão, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos, né, lancem as redes para a pesca. Então falou para Simão e direcionou a todos: lance as redes, né? E tipo, você vê que Simão não falou em nenhum momento dessa dificuldade que ele estava tendo, que ele precisava pescar e não tinha pescado nada. Foi Jesus que terminou de falar e direciona essa fala para Simão, né? E Simão fala: mestre, nós pescamos, tentamos a noite inteira. É como se ele passou, gente, a madrugada inteira tentando pescar e não tinha pego nada. E ele fala isso para Deus, né? Mas Simão Pedro também fala assim: mas como é o Senhor que está mandando, assim faremos. E eles vão e, tipo, mostra que Jesus ficou ali esperando, né? Tipo, eu acho até rindo, assim, tipo assim, você não sabe o que que tá para acontecer na sua vida, né? E acontece, né, esse momento da pesca que enche tanto, né, a rede, que a rede quer, né, Se rasgar, quer né? rasgar, né, começa a rasgar e Pedro e André chamam ajuda dos outros, né? E de João e Tiago, eles vão, ajuda e fala que quando eles conseguem colocar os peixes nos barcos, era tanto peixe que o barco começa a afundar, né? Que quer começar ali a afundar. Então, ali mostra no versículo 7, né? Encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Então, tipo, cara, era muito peixe, né? E é a partir desse momento que mostra ali que Pedro, tipo, volta assim, tipo, já ajoelhando, tipo assim, afasta, e eu acho legal essa fala de Simão Pedro, né? Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É tipo assim, meu Deus, você tá diante da, tipo, ele já reconheceu ali que era filho de Deus, e ele fala, Senhor, afasta-te de mim, né? Eu não sou nem digno de estar próximo do Senhor, eu sou um homem mais pecador de tudo, né? E ali Jesus fala, né? Agora você chama todos, inclusive, né? Fala agora vocês não serão mais pescadores, né? De peixes, mas serão pescadores de homens, né? É uma passagem muito famosa e eu acho muito legal da forma como Lucas descreve toda essa parte, né? E complementando, né, só a parte ali que a gente leu de João 1, do versículo 35 ao 51, que ele complementa um pouco essa passagem que o Jason falou, fala que André, né, que é o irmão de Simeão, que depois vai Simão, que depois vai se chamar Pedro, ele já era seguidor ali de João Batista. Então, por isso que às vezes a gente vai vê em filmes e tudo mais, fala dele ser seguidor. Então, João 1:35 fala, né, que logo no início que João estava ali pregando e tinha dois discípulos dele, e quando João vê Jesus passando, fala: olha lá, vejam, ele é o Cordeiro de Deus. E ouvindo isso,
um desses discípulos sai correndo até Jesus, né? Um desses discípulos era André, irmão de Simão, que depois vai chamar Pedro, que é esse pescador que o Jason falou. E ele sai correndo atrás e Jesus percebe que alguém tá atrás dele, tipo assim, como se fosse uma criança, né? E fala, Rabi, que é mestre, né? Onde você está hospedado? E aí Jesus simplesmente fala, venha, se você vier, você verá. E ali ele vai, ele conhece, e nesse momento dá a entender que ele conheceu primeiro do que Pedro, né? E aí ele vai, volta, comenta com Pedro sobre ter encontrado o Messias, que estava escrito lá, né? Já nas passagens bíblicas, né? E aí ele leva Simão Pedro até Jesus, e Jesus fala, né? Seu nome vai se chamar Cefas, que significa Pedro, né? Então tem só esse momento aí dessa escritura de João que tem esse contraste, né? De como foi o chamado de Simão, de André e tudo mais. Mas detalhes, tá, gente? E aí depois também fala sobre o recrutamento em si de Natanael e Filipe, que a gente não viu nem em Lucas e nos outras passagens que a gente viu. Então começa ali falando, né, que Jesus decidiu partir para a Galiléia, já no versículo 43, né? E quando encontrou Filipe, disse: siga-me. E Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. E Filipe encontrou Natanael. E aí seria como se fosse assim: o encontrou, vem chama, e vem vindo, e vem vindo. Isso é normal, né? Quando você encontra uma coisa boa, igual você Você quer encontrar, contar, exato, você né? encontrou um negócio que é bom, que é lucrativo, você quer compartilhar, fala, olha, invista em tal negócio porque tá dando certo. Então, se você ouviu que um remédio, uma comida é boa, você vai passar para outra É pessoa, aquele né? negócio, a propaganda boca a boca, É a né? melhor de todas, né? Porque você fala com convicção. Então, tipo assim, aqui, como a Sayuri falou, né? Era Felipe foi chamado e Felipe fala: olha, Natanael, eu encontrei Jesus Cristo, né? O Messias, ele É já está, aquele né? sobre quem Moisés escreveu, até coloca ali no versículo 44. Achamos, aquele negócio assim, estava procurando tanto e encontramos. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Então ali a gente já tinha visto, né, o recrutamento de André, de Simão, que depois é Pedro, de João, de Tiago, agora de Felipe e vai ser agora de Natanael. Então a gente já completou aí 6 pessoas. E o bacana dessa parte de Natanael, que quando ele vem e se aproxima, né, Jesus fala algo que ele estava fazendo, né? E que é aquela parte onde ele estava debaixo da figueira. Aqui nessa passagem só fala que você estava debaixo da figueira antes de vir até aqui, né? Quando eu vi embaixo da figueira, que coloca no versículo 48. Quando a gente assiste, até mesmo The Chosen faz toda uma encenação ali, por que ele estava debaixo da figueira e tudo mais, só que a gente não sabe por quê. E quando Jesus cita isso, é aquele quebrantamento onde Natanael realmente vê que é o Messias, né? Ele fala, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E ali Jesus fala assim, nossa, você nem sabe do que vai vir grande, mas se você já ficou impactado por isso, siga-me, né? Que você vai ver grandes maravilhas, né? Então a gente viu aí 6 discípulos já caminhando com Cristo, né? Aí nessa parte de João 1, do versículo 1 ao 30, do versículo 35 ao 51. E eu não sei se isso já passou com vocês, né? Mas assim, é muito aquele assim, alguém revelar alguma coisa que aconteceu com você no seu íntimo. Então é tipo assim, é algo que aconteceu com você, só você sabia, ninguém viu, ninguém Não estava tinha por ninguém perto. ali do lado, né? Exatamente. Então assim, essa passagem aqui de Natanael, ele não está muito mais a fundo aqui Explicativo. na escritura, mas os teólogos têm ali uma dedução de que foi depois de uma frustração que Natanael tinha passado, na qual ele chorava e lamentava E clamava por Deus, por né? Deus por algo que tinha dado errado na vida dele, né? Que era um projeto, enfim, ele era arquiteto e tal. Então ali ele chorava no secreto dele, não no quarto dele, mas era embaixo de uma figueira, no lugar que só tava ele. Então assim,
isso é muito legal, porque daí ele fala, Jesus falou, eu vi você quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe te chamar. Então é tipo assim, eu te escolhi, eu te ouvi, antes mesmo de Felipe ir falar sobre mim. Então, assim, isso já aconteceu comigo, de uma pessoa revelar uma coisa pra mim, que eu tinha falado, tipo, comigo e com Deus, num lugar sem nem abrir a boca, era tipo em pensamento, numa visão que só tava eu e alguém revelou. Tipo assim, Deus fala que quando você fez isso para ele, tipo, isso vai acontecer. Daí você fala, caraca, meu, realmente, tipo, Deus existe, porque como que uma terceira pessoa que eu nem conheço me revela uma coisa que eu nem abri a boca, foi tipo em pensamento e só tava eu no campo. Então não tem como. Então é nessa situação assim que tipo assim, nesse momento Natanael fala assim: mestre, é você. Tipo, é o Senhor aqui coloca, né? Tu és o rei de Israel. Então, tipo, é exatamente, você fica assim, cara, como que De alguém boca sabe? aberta, né? Exatamente. Então é isso que é legal da gente entender como foi, né, esse recrutamento de Natanael. E por último, a gente terminou ali em João, né, do versículo 1 ao versículo João 11, né? 2. João 2, que fala sobre a transformação da água em vinho. Então isso também a gente não leu em nenhuma outra Leitura do dia de hoje. do dia de hoje. E daí fala ali que, inclusive, fala que foi o primeiro, né? Ali termina colocando, né? Este sinal, no versículo 11, este sinal milagroso em Canaã da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. E aqui é uma passagem, né, muito famosa, muita gente talvez já viu em filme, enfim, que conta sobre um casamento. Então, estava ali tendo um casamento, era pessoas conhecidas de Jesus, inclusive a mãe dele estava no casamento também, e todos estavam cantando, dançando, festejando, tudo maravilhoso. E de repente o vinho acabou, não tinha mais vinho. E daí fala que Maria, né, a mãe de Jesus, vem e fala com ele, fala: filho, acabou o vinho. E é legal essa parte porque Jesus fala assim: mas mãe, o que temos, né? Mostra ali no versículo 4 que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. É tipo assim, realmente, né? É tipo, mãe, eu não posso começar agora, né? A minha hora ainda não chegou, né? É muito cedo. Mas mostra que Jesus teve, assim, compaixão daquilo. É tipo assim, olha, isso pode ser ruim. Eu começar a mostrar meu poder, minha glória agora, isso pode ser um problema, né? Mas é como, tipo assim, gente, é um casamento. Imagina assim, a festa tá para terminar meia-noite, é 10 horas da noite, acabou a bebida, né? Então, tipo assim, meu Deus, e agora, né? O que faremos, né? E mostra que Jesus teve esse quebrantamento, né? Falou assim, então, né, eu vou realizar aqui um milagre. E pede ali para encher os baldes ali, né? Fala os potes de pedra que davam em torno de 80 a 120 litros. Pede para encher de água e ele transforma aquela água em vinho. Então, tipo, tava junto. Imagina que tava os cozinheiros, tava os barmans, tava tipo os garçons ali, tipo assim, cara, beleza, a gente encheu aqui de água, aqui tá a água, né? Legal. E daí Jesus transforma a água em vinho, levam esse vinho para, vamos dizer assim, era o cerimonialista, né, que estava ali fazendo toda a festa e tal, e o cerimonialista, né, vou usar essa palavra, né, ele prova o vinho e fala assim, santo Deus, que vinho maravilhoso, né, e até ele fala, né, geralmente nas festas que eu faço, o vinho pior é servido por último, ou seja, Depois que as pessoas já estão bêbadas, bêbadas, vamos dizer né, assim, não tem mais então paladar, que vier tá bom. exatamente. Então, tipo assim, depois que você já degustou ali do bom, né, já tá, qualquer coisa vai embora, né? Daí ele falou assim, mas aqui, gente, vocês guardaram o melhor até agora. Isso quer dizer o quê, gente? Por que que isso é relatado aqui? Para mostrar que o vinho que Jesus transformou, né, a água em vinho, não era qualquer vinho, não era um vinho porcaria, Era um bom vinho. era o melhor vinho ali. Tipo assim, falou assim, cara, que vinho maravilhoso. Vocês deixaram o melhor vinho para o final da festa. Então é por isso que tá relatado isso, para a gente entender que, tipo assim, Jesus quando transforma, quando faz milagres, não é tipo assim, tirar a tua dor para voltar daqui uma semana. É para te dar cura, é para te realmente transformar ali Purificar, né? Se transformar exatamente totalmente. do negócio, né, bom, do negócio de qualidade, né? Não é meia boca. É isso que é legal da gente entender. E o bacana também da gente entender esse caminhar de Jesus, né? Principalmente porque cita aqui
que esse milagre de transformar água em vinho foi o primeiro milagre de Cristo, né? E que as pessoas antes, a gente até viu ali, principalmente na parte de Lucas, né? Que ele estava pregando já e foi aonde ele começou a recrutar Simão Pedro, depois Tiago e tudo mais. Então as pessoas seguiam ele pelo conhecimento dele, não era pelas coisas que ele estava fazendo, igual quando a gente vai assistindo mais filmes e tudo mais, a gente vê que as pessoas vão até ele em busca de milagres, em busca de cura. E aqui o caminhar dele realmente foi por conta do conhecimento que ele tinha, né? Do que ele pregava, do que ele falava, porque Jesus, a gente vê aqui, né, que ele falava em parábolas, né? E era aquele assim, sabe quando parece que é quando o vô vai sentar para contar a história e de repente a história do vô é muito boa e as pessoas vão se aproximando, os netinhos vai se aproximando, se sentando para ouvir? Era como se fosse isso, Jesus contando sobre o reino, sobre as diretrizes, porque Jesus também não falava nada além do que, querendo ou não, estava nas escrituras, né? Mas ele falava das escrituras e dava mais embasamento, né? Tipo assim, o que é realmente que Deus está querendo com isso? E isso ele estava vindo com os seguidores, com as pessoas caminhando com ele, né? E agora começa o caminhar dele com milagres junto, né? Então, isso que é o bacana da gente ver dessa trajetória de Jesus. Mas é isso, gente, que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Hoje teve bastante contexto aí, mas já te convido para você estar curtindo o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativando o seu sininho e estando conosco amanhã no próximo episódio, tá bom? Beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!